Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso estudo de número 18 do livro A Caminho da Luz. Hoje vamos conversar um pouco sobre a Idade Medieval, na visão de Emmanuel. É uma visão bem diferenciada, bem interessante, em que nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre aquele período da história, período obscuro, segundo muitos, né? Mas que também teve seus lampejos de luz, teve a sua necessidade de existir. Então, nada foi por acaso, tudo sob a proteção de Jesus, sob o comando definitivo dele, e se fazendo representar aqui pelos espíritos superiores que ficaram no mundo espiritual, que reencarnaram. Então, esse é o nosso estudo de hoje. O estudo número 18, vamos tratar um pouquinho sobre a Idade Medieval. E é importante sabermos disso, sabe por quê? Porque sempre tem alguém conversando esse assunto. Por exemplo, na sua casa, uma criança que está estudando, um adolescente, ele está sempre perguntando, comentando sobre isso, e você terá a oportunidade de dar uma opinião sensata sobre esse período. Inclusive, se você é um adolescente, ou é ainda também uma criança, não importa, você vai ter mais informações. Então, vamos lá, minha gente, pedindo a Jesus, pedindo aos amigos espirituais que nos protejam, que nos orientem, para que a gente possa ser útil nesse trabalho. É um trabalho bastante interessante, que vem com toda a pureza da espiritualidade, né, para a mediunidade de Chico Xavier, mas a gente tem que estar aqui também atento, né, para que a gente possa realmente ser útil a esse trabalho. Né? Então, minha gente, é bom a gente trabalhar, né, em nome do bem, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga que nos sustenta nesse trabalho. Né? Então, vamos começar aqui. Olha, A Caminho da Luz, né, o estudo 18 de 26, capítulo 17, a Idade Medieval. Castro Alves nos diz que há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos. Sim, o grande mistério para o homem é, em verdade, a grande solução para a continuidade das comunidades, que ainda absortas em si, desconhecem os puros e sábios destinos. Nós vivemos, a grande parcela da humanidade, ela vive sem ter noção do que está acontecendo. Ou seja, não há uma vista de olhos de como as coisas se sucedem. E vão sucedendo as coisas. A pessoa nasce, cresce, sabe, fica adulto, labuta, batalha, depois envelhece, desencarna e vai nesse jogo. Né? Isso é secular, isso. A doutrina espírita está nos trazendo uma maneira de fazermos interpretações sobre isso. São os livros espíritas nos ensinando que não é nascer e morrer. Tem que saber o que está acontecendo em torno disso, porque esses confrontos nos quais estamos envolvidos são eles que nos apuram os valores. Então, nós temos que saber como que eu estou apurando os meus valores, dependendo das circunstâncias que a vida me oferece. Dependendo da minha família, do meu trabalho, do meu social. Então, com isso, eu vou me apurando. Então, por isso que Castro Alves diz, né, que há mistérios peregrinos dos mistérios dos destinos. E ele vai completar que nos manda renascer. Sim, o grande mistério para o homem é, em verdade, a grande solução para a continuidade das comunidades que, ainda absortas em si, desconhecem os puros e sábios destinos. Então, vamos tentar entender o nosso, né, minha gente? Estudo 18 de 26, capítulo 17, a Idade Medieval, Chico Xavier e Emmanuel, os protagonistas dessa obra extraordinária, a nossa Via Láctea, onde nós moramos, a nossa cidade sideral, a nossa querida terra, nossa escola, nossa oficina de trabalho. Terra, quantos abrigos nos proporcionou? Da natureza saímos. É preciso retornar para amá-la. Foi o que aconteceu com a Idade Média. Vamos então ao nosso estudo de hoje, gente? Vamos em paz, tentando entender a mensagem profunda de Emmanuel. Né? Os mensageiros de Jesus. Você observa que Emmanuel já começa a falar do período da Idade Média, trazendo a mensagem daqueles que ajudaram Jesus desde aquela época. Né? Então, em todo o século VI,
De conformidade com as deliberações efetuadas no plano invisível, aparecem grandes vultos de sabedoria e bondade, contrastando a vaidade orgulhosa dos bispos católicos, que, em vez de herdarem os tesouros de humildade e amor do crucificado, reclamaram para si a vida suntuosa, as honrarias e prerrogativas dos imperadores. Então, a igreja, mais ou menos, que ia paralelo ao Estado. Ela queria toda a suntuosidade da nobreza, esquecendo, né, a mensagem pura e simples de Jesus. E isso nós vemos aí ao longo, né, dos nossos estudos que estamos empreendendo aqui, e também no curso da história. Se você analisar a história, se você buscar a história daquela época, é isso que nós vamos encontrar, né? Os chefes eclesiásticos, guindados à mais alta preponderância política, não se lembravam da pobreza e da simplicidade apostólica, nem das palavras do Messias, que afirmara não ser o seu reino ainda deste mundo. Eu quero deixar claro para vocês, não estou aqui advogando nenhuma causa de ninguém, mas eu quero deixar claro para vocês que este estudo que Emmanuel fez para nós, ele vai trabalhar o que a história contou, ou seja, o que as pessoas fizeram, escreveram na história. Então, ele não está criticando, ele está colocando o que houve para que a gente possa alertar as nossas ações. Então, por exemplo, nós, na nossa atualidade, nós somos ainda aquelas pessoas que buscam as suntuosidades externas do social, ou nós já estamos buscando a simplicidade que nos fará evoluir, nos fará crescer com mais sabedoria. Porque enquanto eu estiver usando essa nuvem de fumaça da suntuosidade, a essência fica despreparada, fica desprotegida. Porque nas compensações que eu tenho que fazer nessas suntuosidades, são provavelmente problemas que eu vou colocar para mim, para que depois eu tenha que resolver. São concessões que eu tenho que fazer, são doações ao impuro, ao ímpio, às vezes, né? São situações que não vão me levar a um contexto mais elevado da minha essência espiritual. Não quer dizer que o social seja todo assim. Pode ter um social maravilhoso, como tem, mas é preciso saber o que eu estou atendendo nesse social. Eu estou buscando a suntuosidade ou estou buscando a humildade que Jesus pregou para nós? Então, continuando aqui, olha. Todavia, nesse pantanal de ambições, floresciam igualmente os lírios da misericórdia de Jesus, em sublimadas realizações de sacrifício e bondade. Espíritos heróicos e missionários, cuja maioria não se incorporou aos nomes da galeria histórica terrestre, exerceram as funções de novos sacerdotes da ideia sagrada do cristianismo, conservando-lhe o fogo divino para as futuras gerações do planeta. Então, o que Jesus? Qual foi uma das estratégias de Jesus? Muito embora a história realce esses feitos, nem tão de honrarias assim, de muitos, né, do passado, mas em torno deles, drenando o solo espiritual da humanidade, estavam espíritos que vinham anonimamente, quietinhos, muitas vezes em plenos sacrifícios, para ajudar a pessoa. Aquela mãe, aquele pai, aquele avô, avó, aquele educador pequenininho, enfim, pessoas extraordinárias que, em silêncio, cumpriram um trabalho muito bom, ajudando muitas pessoas. Muitas vezes, numa comunidade, ele, no silêncio dele, ele ajudava todo mundo. Na simplicidade dele, ele ajudava todo mundo. Ele dava força para todo mundo. Então, esses heróis, né, não estão ainda nas galerias dos imortais do mundo, como colocam aí, mas estão arquivados os seus nomes na galeria dos imortais. Continuando, subordinados, embora à disciplina da Igreja Romana, eles ouviam no ádito do coração a palavra eterna e suave do divino jardineiro e sabiam, por isso, que a sua missão era da renúncia, do sacrifício e da humildade. Também na Igreja Católica eles estiveram, como padres, como pessoas simples ali, diáconos, né, como frades, com muita simplicidade, e aí dando a sua parcela de contribuição.
Muitas vezes, eu digo para vocês que o médico ele é importantíssimo para a família. A chegada do médico costuma ser a tranquilidade geral. E naquela época, o padre também. Quando o padre chegava a cavalo, né, aquelas regiões mais rurais, nossa, era uma festa. Chegou o padre, chegou o representante de Deus. E ali, na simplicidade dele, ele ia conversando, ele ia atendendo, acalmando, avivando a fé. Graças a Deus que essas pessoas existiram e existem. Sabe, eu fico pensando, será que eu sou uma dessas pessoas? Será que você é uma dessas pessoas? Vamos analisar isso. Não vamos querer muito os holofotes, não. Vamos trabalhar silenciosamente, mas trabalhar continuamente, em nome do bem. Aí está um deles, né, minha gente? Esse espírito sublime, é a encarnação de João Evangelista. Né? Ele nasceu lá na Úmbria, filho de um pai abastado, renuncia a tudo para ser o poverello, né? Aquele peregrino que ajudava a tudo e a todos, que conversava com os animais, que acalmava os lobos. Então, este espírito magnífico foi uma das maiores expressões da Idade Média, se não foi a maior expressão da Idade Média. Por isso, não é à toa que ele é buscado até hoje, né, nos cânticos que ele entoou pelo mundo afora. Roma podia negociar os títulos eclesiásticos com a política do mundo e estabelecer a simonia nos templos sagrados, esquecendo os mais severos compromissos. Eles, porém, como o caso de Francisco de Assis, nas suas túnicas rotas, atravessariam o mundo alentando a palavra das promessas evangélicas, edificariam pousos de silêncio, de misericórdia, onde guardassem as tradições escritas da cultura sagrada para os dias do porvir. Isso dá uma força na gente, né? Dá um calor no coração, como a dizer, poxa, eles existiram, eles estiveram aqui. E por que eu não posso ser hoje alguém assim também? Não é? Mas precisamos nos tornar simples. Precisamos buscar a essência do Evangelho de Jesus e agora a luz da doutrina espírita. É o que nós necessitamos. No momento em que fizermos isso, Jesus vai nos utilizar. Ele disse assim, não se preocupe quando você tiver que falar em nome do Evangelho, porque vozes falarão por você. Então, se nós nos dispusermos ao trabalho, a espiritualidade amiga estará conosco. Aí está um outro peregrino, simplesinho, sozinho, andando, caminhando, em nome do Mestre Jesus. É o símbolo de muitos deles. Né? Desses exércitos de abnegados que se organizaram com Jesus e por Jesus no seio da igreja, somos levados a destacar os missionários beneditinos, cujo esforço amoroso e paciente conduziu grande número de coletividades dos povos considerados bárbaros, principalmente os germanos, para o seio generoso das ideias do cristianismo. Essa ordem de São Bento fez um trabalho bem interessante que vale a pena ser estudada, inclusive porque eles foram copistas das verdadeiras mensagens que estavam guardadas lá nos mosteiros, eles copiavam para distribuir para as pessoas, inclusive o Evangelho. Aí está uma representação dos beneditinos. É uma ordem, é um monastério que alentou muitas pessoas. Vale a pena estudá-lo. Nós não vamos entrar no estudo dos beneditinos, porque não é o Emmanuel fez uma visão geral. Né? Agora, você pode buscar aí na internet, tente descobrir a história deles. Né? O Império Bizantino. Depois da morte do imperador Teodósio, eis que o mundo conhecido se reparte em dois impérios, o do Ocidente e o do Oriente, divididos entre seus dois filhos, Honório e Arcádio. Com o assalto dos Érulos, em 476, desaparece o Império Ocidental
e com ele para sempre os resquícios da integridade do Império Romano, instalando-se depois, em 493, o reino ostrogodo na Itália, tendo Ravenna por capital. Então, acabou em 476 o Império Romano. Depois, quase 20 anos, veio, né, o estabelecimento do reino ostrogodo, que lá na Itália, tendo Ravenna por capital. Isso é importante considerar porque acabou o império. Agora agora a Europa, ela vai se fragmentar em nações. Haverá divisão política. Então nós temos aí o início dessa divisão política da Europa, que com certeza, né, estabeleceu-se no Reino do Ocidente, estabeleceu-se no mundo ocidental, né? Constantinopla é, então, a sucessora legítima da grande cidade imperial. O Império Bizantino era o depositário da legislação e dos costumes romanos. Um poderoso sopro de latinidade vitaliza as suas instituições. Partiu o Império. Jesus falou que um reino dividido se destrói. Então, parte o Império, o Ocidente acaba e fica o Bizantino lá na região da Anatólia, né, que hoje é a Turquia. Então, fica ali o Império Bizantino. Debalde, porém, as expressões romanas buscam refúgio nas outras terras, com o objetivo de uma perpetuação. Homens enérgicos como Justiniano não conseguem salvá-las. Forças ocultas e poderosas estavam incumbidos à sua visceral renovação. E, não obstante sua resistência milenar, o Império Bizantino, herdeiro dos Césares, iria cair exânime em 1453 ao assalto de Maomé II. Então, veja bem, forças espirituais trabalham na renovação das ideias do mundo. Então, acabou o Império Romano. Acabou o Império que começou lá em Roma, se estende para Constantinopla, se estende para o Império Bizantino, e aí, em 1453, acabou tudo. Século XV vai começar uma nova época para a humanidade, como nós veremos. Então, acaba aquele passado todo. Acabou aquilo tudo, muito embora lá no Império Bizantino eles quisessem ainda fazer algumas recuperações, que foi o grande Império Romano, mas não tinha mais força espiritual. Então, minha gente, quando vamos fazer um trabalho, se não tivermos o amparo da espiritualidade, a gente não consegue fazer. Tendo o amparo, você vence dificuldades imensas. Então, por isso é que o nosso trabalho, a nossa proposta de ação, ela deve primeiro passar pelo crivo da espiritualidade que nos dirige. Se eu vou montar uma empresa, por exemplo, eu tenho que saber, será que a espiritualidade está carimbando isso para mim? Porque se ela carimbar, ela vai me ajudar, ela vai dar força, vai evitar que outras correntes negativas adentrem para destruir. Aqui foi o que aconteceu. Tinha que ter uma renovação do mundo, e como teve. A partir do século XV, o mundo renovou completamente. Estou falando do mundo ocidental, né? E aí tinha que acabar, então, aqueles resquícios todos. Por isso que foi possível, né, esse assalto do Maomé II. Aí está ele, né? Com a idade de 21 anos, o Sudão otomano Maomé II era fluente em árabe, turco, persa, hebraico, grego e latim. O Império Otomano era um grande império que abrangia territórios em 3 continentes e possuía súditos falantes de diversas línguas. E para que o Sudão pudesse governar com justiça, ele deveria dominar os idiomas falados pelos povos que ele governava. Tá bom? É claro que esse aí não é o Maomé que a gente conhece. Porque o Maomé, esse que nós conhecemos, ele é do século V também. Ali no finalzinho do Império Romano, o Maomé estava vivendo. Isso aí já é uma sequência daquele projeto do Maomé primeiro, digamos, né? E ele, então, cria esse império muito forte, né? Que é o Império Otomano, que trabalhou muito, principalmente na Espanha e outros países ali da Europa. Só não atingiram mais porque a espiritualidade não deixou.
houve uma guerra entre eles, né? Da Espanha para a França, e eles estavam querendo entrar na França, que não foi possível. Eles foram derrotados, porque não podia, acho que Emmanuel vai falar isso aqui, porque não podia mais expandir aquele império, né? Porque o mundo tem que ser cristão. E eles não são cristãos. Eles seguem, com todo respeito a eles, mas eles seguem as orientações de Maomé. E o mundo precisa seguir as orientações de Jesus, porque Maomé foi um preposto de Jesus, como nós vamos ver daqui a pouco. Tá? O islamismo, aí começa a história do islamismo. Antes da fundação do papado, em 607, as forças espirituais se viram compelidas a um grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam todas as consciências. Muitos emissários do alto tomam corpo entre as falanges católicas no intuito de regenerar os costumes da igreja. Minha gente, vocês estão observando essa história vista de cima da espiritualidade, o trabalho da espiritualidade. Por isso que existe em torno de 8 bilhões de espíritos já evoluídos que ajudam a Jesus na direção do planeta. Somos 24 bilhões nessa luta para sair dessas encarnações debaixo do seu espiritual, e esses 8 bilhões aproximadamente ali ajudando Jesus. Então, você vê que eles trabalhavam muito, porque eles sabiam, eles faziam as projeções. Olha, está acontecendo isso, então a consequência é aquilo. Então temos que minar agora. Então eles trabalhavam, faziam estratégias, atuavam. Tinha hora que tinha que deixar o homem atuar, tinha hora que eles interferiam para evitar maiores quedas do homem. Olha como é que nós viemos sendo conduzidos na história. É este um dos teores desse livro A Caminho da Luz. É mostrar que em momento nenhum o homem ficou sozinho, que as forças do bem sempre atuaram. Mas, como dissemos, era necessário o homem entrar nos seus confrontos, porque a evolução aí era principalmente a do homem, não era dos santos. Eles já tinham feito a evolução deles enquanto homens. Nós é que precisávamos fazer a nossa. Então, muitas vezes, a gente tinha que errar para acertar, tinha que bater para levar, para ver que não é bom, né? Enfim, mas eles iam organizando ali, dirigindo a história. Isso é fantástico, minha gente. Um dia, a história que for dada nas escolas vai se basear nisso aí. Presta atenção. Embalde, porém, tentam operar o retorno de Roma aos braços do Cristo, conseguindo apenas desenvolver o máximo de seus esforços no penoso trabalho de arquivar experiências para gerações vindouras. Esses espíritos fizeram de tudo para ajudar a humanidade a fazer aquele encontro definitivo com o Cristo. Aquele encontro definitivo com o Cristo. Então, da chegada de Jesus para cá, o mundo tinha um projeto estabelecido pela espiritualidade. Nós temos que seguir o Cristo planetário, o governador do planeta. Mas, claro, as forças contrárias entram em ação, chamados anticristos, né? Ou seja, contrários à mensagem de Jesus. E muitas pessoas fizeram isso por interesse pessoal, porque queriam se manter em algum tipo de poder terreno transitório. Então, espíritos muito ignorantes ou rebeldes. Então, por isso que a nossa história é cheia de nuances que não agradam. Né? Ainda o islamismo, numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Ou seja, tinha o grupo dos espíritos trabalhando para o bem da humanidade, então eles reencarnam. Em todo o tempo eles fazem isso. Entre esses missionários, veio aquele que se chamou Maomé. Ao nascer em Meca, no ano de 570, filho da tribo dos Coraixitas, sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo em oposição aos abusos romanos nos ambientes da Europa. Então, essa é a missão de Maomé. Espírito altamente evoluído, uma força imensa, um poder muito grande de magnetismo, de conhecimento. Então, o trabalho dele seria esse. Reunir todos, o pessoal da Ásia, né?
para a restauração do Evangelho em contradita, né, o que os romanos fizeram. E ali, Maomé, então, se ele cumprisse esse desejo, esse desígnio, hoje o mundo seria quase todo cristão, quase todo. Mas Maomé, pobre e humilde no começo da sua vida, que deveria ser de sacrifício, exemplificação, torna-se rico após o casamento com Khadija, né? E não resiste ao assédio dos espíritos da sombra, traindo nobres obrigações espirituais com as suas fraquezas. Então, esta é a informação que nós temos de Emmanuel. Nós estamos aqui falando nada contra religião nenhuma e nem contra pessoa nenhuma. Pelo contrário, entendemos o valor de Maomé. Só que o seu trabalho era de restauração do Evangelho de Jesus. Provavelmente, Maomé, se não retornou, vai retornar para fazer esse trabalho. Porque ele é um espírito grandioso. Precisamos entender assim. Aí está ele, né? Profeta Maomé. Aquele negócio, eu renasço, né? Simples, humilde, mas eu arrumo um casamento rico, o caso dele foi isso, ou ganho muito dinheiro, pronto. O dinheiro contrapõe a toda proposta de humildade. Por isso que no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é a prova mais difícil, se é da miséria ou da riqueza, eles falam que é da riqueza. Porque nos tira completamente das nossas propostas. Muitas vezes, que tinham que ser por base a humildade, renúncias, e tira da gente. Então, a pessoa sempre está buscando riqueza. A gente observa muito isso, né? Buscando riquezas, cuidado, que pode vir muito ouro e muita lama junto. Dotado de grandes faculdades mediúnicas, isso é Maomé, inerentes ao desempenho dos seus compromissos, muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto, nos grandes lances da sua existência, mas não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. É por essa razão que o missionário do Islã deixa entrever nos seus ensinos flagrantes contradições. Vamos ver o que Emmanuel vai dizer. Olha, a par do perfume cristão, que se evola de muitas das suas lições, há um espírito belicoso, de violência, de imposição. Junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão, existe a doutrina da responsabilidade individual, divisando-se através de tudo isso uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal, num cérebro transviado do seu verdadeiro caminho. Essa é a história. É isso que Emmanuel nos colocou. Por isso que muitas vezes nós vemos coisas estranhas acontecerem. Né? Eu já vi palestras, gente, não sei como é que chama, né, no Islã, os seus sacerdotes, eu já vi palestras de pessoas assim, de uma profundidade, algo extraordinário do Islã, maravilhoso, nossa. Ficava impressionado de ver o conteúdo profundo deles. E, ao mesmo tempo, você vê muitas coisas estranhas que acontecem também em nome do Islã, que não é o Islã. Né? São pessoas que usam o nome do Islã. Mas eu já vi coisas magníficas dos representantes do Islã. Então, é isso que o Emmanuel coloca, o bem e o mal. Existem as coisas impressionantes do bem, mas ainda existem também expressões que não são boas. Então, por isso é que Emmanuel coloca isso aqui para a gente entender esse recorte da história. Esse recorte se torna muito grande dentro da história. Então, ele precisava colocar para nos ensinar. Por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz, e cujas raízes era necessário extirpar. Bom, essa é a dita de Emmanuel, né, gente? Ele coloca isso para nós, é uma informação muito valiosa. Aí vem as guerras do Islã. Né? Maomé, nas recordações do dever que eu trazia à Terra, lembrando os trabalhos que ele competiu na Ásia, a fim de regenerar a igreja para Jesus, vulgarizou a palavra infiel entre as várias famílias do seu povo, designando assim os árabes, que ele eram insubmissos, quando a expressão se aplicava perfeitamente
aos sacerdotes transviados do cristianismo. Ou seja, começaram as trevas, né? Começaram a utilizar o mesmo argumento, a mesma estratégia. O infiel. O infiel é aquele que é contra os interesses da instituição. É o infiel, é o herético, tem que ser eliminado. Então, que ver que as trevas usaram o mesmo recurso que elas usaram em Roma, agora usaram lá com o nosso irmão Maomé. Né? É isso que nós entendemos que aconteceu na história. Né? Porque os homens não queriam, não querem ainda um avanço nas suas propostas espirituais. Com seu regresso ao plano espiritual, toda a Arábia estava submetida à sua doutrina, pela força da espada. Quando é que Abraão usou, né, esse tipo de argumento? Pelo contrário, ele humildemente pede refúgio no Egito. Então, Abraão também é da mesma linha do Islã. Então, gente, é preciso tomar cuidado, porque a força da espada era uma força violenta demais. Né? Hoje nós estamos distantes daquele período, mas vocês já imaginaram o que era uma luta de espada? Aquelas coisas extremamente estranhas e que um ia morrer? E aquela luta ali, o pessoal vibrando, vai, vai, caso dos gladiadores. Né? Então a espada foi assim ela foi a exteriorização da selvageria que ainda estavam naqueles espíritos. Então a espada era o fluir da selvageria incitando aquelas pessoas. Então é como se ele pegasse a espada e fluísse pela espada a sua selvageria, a sua violência. Infelizmente, o Islã fez isso. Como também o pessoal das cruzadas fez, né, gente? E, todavia, os seus continuadores não se deram por satisfeitos com semelhantes conquistas. Né? Iniciaram no exterior as guerras santas, subjugando toda a África setentrional, né, o norte da África, e no fim do século VII, nos primeiros anos do século imediato, século VIII, anos 700 mais ou menos, atravessaram o estreito de Gibraltar, estabelecendo-se na Espanha, em vista da escassa resistência dos visigodos, atormentados pela separação, e somente não seguiu o caminho além dos Pirineus, que era um monte que fica entre a Espanha e a França, porque o plano espiritual assinalaram um limite às suas operações, encaminhando Carlos Martel para as vitórias de 732. Você vê, até a vitória do Carlos Martel defendendo ali a invasão dos islâmicos, né, para a França, que aí traía para o resto da Europa. Então, até essa vitória do Carlos Martel foi programada. Não é pela espada que vocês querem? Então será pela espada. No dia que for pelo argumento, será pelo argumento. No dia que for pela sequência de vibrações superiores, será pela sequência de vibrações superiores. Então, como dizer assim, cada um escolhe a forma como quer viver a sua vida. É pela espada? Pela espada. É pelo carinho, é pelo amor, pela educação? Pelo carinho, amor e educação. Assim somos nós no nosso dia a dia. Como é que eu estabeleço a minha relação com o mundo, com a minha família, com o social? Né? É brigando, é gritando? Não, vai ser assim, as pessoas vão brigar e gritar comigo também. Por isso que nós temos que analisar como que é a nossa atuação no social. Porque aqui nós estamos vendo que chega um limite que a espiritualidade não deixa. Então você grita muito, xinga muito, fala muito palavrão, vai ter um limite. Vai chegar uma hora que você vai ser tolhido disso, de alguma maneira. Então prestemos atenção. Porque a única proposta realmente vencedora, e vencedora final é do bem. Então estejamos a favor do bem. Aí estão os Montes Pirineus, né? Citado pelo Emmanuel, né? Então passou, daí eles não conseguiram passar desses montes. Carlos Magno, esse é extraordinário, né? E depois dessa época que Jesus permite a reencarnação de um dos mais nobres imperadores romanos. Ele não fala quem é, mas foi um dos imperadores romanos
que retorna agora como Carlos Magno, lá na França, ansioso de auxiliar o espírito europeu na sua amargurada decadência. Essa entidade renasceu, então, sob o nome de Carlos Magno, o verdadeiro reorganizador dos elementos dispersos para a fundação do mundo ocidental. Então, ele era daqueles romanos que já entendiam, desde aquela época, a proposta de Jesus. Não foi possível a ele naquela época, agora ele reencarna. Então, vamos tentar ver o que eu posso fazer agora. Porque Jesus utiliza a força do forte. Então, não é um espírito enfraquecido que vai conseguir um grande feito. Então, ele vai usando as potências que nós vamos tirando de nós e vamos nos apropriando delas. Então, por isso que os fortes, os espíritos superiores, né, que são os fortes verdadeiros, são chamados para ajudar, para contribuir, porque eles são quase que inabaláveis. Carlos Magno foi o primeiro imperador do Sacro Império Romano, de 800 até a sua morte, além de rei dos Lombardos, a partir de 774, e rei dos Francos, começando em 768. Ele nasceu no dia 2 de abril de 748 depois de Cristo, e desencarnou em janeiro de 814, em Anquisgrã, na Alemanha. Então, ele fez aquela coisa ali do Sacro Império Romano. Acho que a Alemanha, França e Roma. Então, ele fez ali aquele estatuiu, né? um império com possibilidades melhores, com ideais diferenciados. Já estavam aí. A ideia já era aplacar a ira daqueles velhos soldados, daqueles velhos gladiadores, daqueles velhos invasores, incendiários. Era para aplacar isso. Porque, afinal de contas, aqueles mesmos é que renasceram depois e precisavam da educação, que é a proposta de Deus para cada um de nós. Então, nós saímos da selvageria, do primitivismo, entramos em atritos muitas vezes, criamos problemas, entramos em guerras, matamos, morremos. Agora era a hora de fazer uma calmaria em nós, para que a gente pudesse respirar e pegar as frequências do alto. Carlos Magno, aí está ele, né? Olha, você observa essa estampa dele, que é um homem forte, né? Você vê? A expressão dele é de alguém muito forte, né? Muita pujança, né, no seu existir. Quase analfabeto, um analfabeto aqui, né? Criou as mais vastas tradições de energia e bondade, com a superioridade que lhe caracterizava o espírito equilibrado e altamente evolvido. No reinado de 46 anos consecutivos, Carlos Magno intensificou a cultura, corrigiu os defeitos administrativos que imperavam entre os povos desorganizados da Europa, deixando as mais belas perspectivas para a latinidade. Então, viver 46 anos ao lado de uma pessoa dessa, você tem que acalmar, que aplacar, né, a ira. Tem que aplacar isso aí. Só que uma pena que ele foi embora, né? Tinha que ir. Sabe Jesus quanto de lágrimas lhe custou o cumprimento de uma tarefa dessa natureza, cujo desempenho exigia as mais altas qualidades do cérebro e do coração? Veja, gente, nós estamos no século VIII, né? Em plena Idade Média, e espíritos dessa envergadura reencarnam. Viu como é que a gente tem que analisar a história com uma perspectiva diferente, essa perspectiva de Emmanuel, para que a gente possa entender uma coisa? Então, quando você ouviu falar de Carlos Magno, foi uma criatura, emissário de Jesus, para tranquilizar aquele espírito belicoso, guerreiro, ainda da Europa, né? Principalmente egressos de Roma. Mas, antecipando as doces comoções que o aguardavam no plano espiritual, numerosos amigos invisíveis que com ele haviam caminhado na Roma do direito e do dever, cercam a personalidade na noite de Natal do ano 800, quando seu pensamento, em prece, eleva a Jesus na Basílica de São Pedro. Então, ele já estava, né, precisando de retornar, já estava retornando ao mundo espiritual. Uma onda de vibrações harmoniosas invade o ambiente suntuoso, pouco propício às demonstrações da verdadeira espiritualidade. Humberto de Campos, ele tem um livro dele
psicografado, né? Que ele vai dizer que muitos daqueles papas daquela época lá iam lá para a Basílica de São Pedro, depois de desencarnados, chorar as suas desditas. Porque era um ambiente suntuoso. Eles se perderam naquele ambiente. E aí eles iam para lá. Né? E aí, nesse caso, do caso Magno, foi diferente. Uma onda de vibrações harmoniosas, né, invade o ambiente suntuoso. Leão III, o Papa reinante, sente-se tocado de incompreensível arrebatamento espiritual e, aproximando-se do grande batalhador do bem, cinge-lhe a fronte com uma coroa de ouro, enquanto a multidão designa em vozes comovidas e entusiásticas como imperador dos romanos. Na verdade, ele era imperador dos romanos, só que agora numa nova roupagem e numa época diferente, onde não existia mais o Império Romano. Mas na mente, no inconsciente, no imaginário, nas imagens, ele era o imperador romano. O imperador, minha gente, ele tem uma força sobre os seus súditos que vocês nem imaginam. Conta-se que, se lá no Egito tivesse todo mundo desesperado, bastava que o faraó chegasse na sacada do palácio para que todo mundo voltasse tranquilo para casa. Deus está conosco. Confundiu o imperador com Deus. Então, aqui é uma prova. Aclamaram de novo o imperador romano. Carlos Magno sente-se que aquela cidade era também dele. Parece-lhe voltar ao passado longínquo, contemplando a Roma do pretérito, cheia de dignidade e de virtude. Seu coração derrama lágrimas, como Jeremias sobre Jerusalém das suas dores, agradecendo a Jesus os favores divinos. Então, quem é já evoluído, nada corrompe, né? Muito difícil a pessoa ser corrompida. Só se houver uma agressão muito forte das trevas. Mas se a pessoa vence, estabelece uma distância entre ele e as trevas não entram, não. Assim conosco. Se nós guardarmos uma distância com as trevas, e aí a vigilância tem que ser nossa, né? Porque a treva vai tentar nos tomar, então a vigilância tem que ser nossa. Se nós guardarmos isso, nada nos atinge. Tenho certeza disso. Então não tem obsessor nenhum. A obsessão só acontece porque a pessoa permite ser obsidiada. Porque ela entra num acordo com as trevas. Inconscientemente ou conscientemente. Né? Não tem aquela história muito comentada, né? Que no nosso mundo, fazer um pacto com o diabo. O diabo é um mentiroso. Né? A palavra diabo, diabolos, é mentiroso, ardiloso. Então eu faço um pacto com a mentira, com os ardis que me tragam, de alguma maneira, um resultado que eu acho que é muito bom imediato. Então eu faço esse pacto aqui. Ou seja, eu abro o meu campo íntimo para essas frequências negativas. Aí pronto, acabou. Eu estou entregue. Então, se eu mantenho, né? Não, eu não tenho o que comer hoje, fazer igual o Chuchu, fazer igual o Chico Xavier. Eu não tinha nada para almoçar, apareceu um chuchu. A dona deu um chuchu para ele. Opa, pelo menos eu tenho um chuchu para almoçar hoje. Daqui a pouco viu uma pessoa que não tinha nada e deu chuchu. Ficou sem nada. Aí veio a outra dona e deu 2 chuchus para ele. Ele estava feliz. Eu tinha 1, agora eu tenho 2. Aí veio uma senhora que não tinha nada para comer e deu 2 chuchus. Aí apareceu uma que deu 3 chuchus. Eu sei que no final da história ele comeu 4 chuchus. Porque a vida provê a gente. Mas é preciso um espírito da altura de Chico Xavier viver isso para a gente entender isso. Não ficar nesse egoísmo do que eu vou comer, do que eu vou vestir. E Jesus comentou isso lá, no Evangelho de Lucas 12. Olha, se os lírios do campo não tecem, as aves não semeiam, e, no entanto, eles não têm dificuldades. Deus os provê. Imagina vocês, segundo Jesus, né? Que são muito superiores a ele. Mas a gente vive aí nessa guerra, né? A guerra do saldo bancário. Vamos em frente, minha gente. Carlos Magno, decorridos alguns anos sobre esse acontecimento, o grande imperador busca de novo as claridades do além, para reconhecer que o seu esforço caía sobre as almas como uma bênção, mas o império por ele organizado teria escassa duração. Ou seja, é um interregno, é como se fosse uma ilha no meio de absurdos. Né? Você cria uma ilha de paz, de luz.
para que aquilo interfira até vibracionalmente nas lembranças das pessoas. Mas é só uma ilha, né? Por enquanto. Que já podia ser um império, né? Lembra da proposta de Jesus para Roma? Agora criam-se ilhas. Como os celtas criaram essa ilha lá no passado, quando os árias, né, eram muito rebeldes, brigões. Então, os celtas criaram uma ilha para eles. E agora, Carlos Magno cria uma outra ilha, naquele campo de guerreiros, né, de infâmias, que acontecia ainda com aqueles espíritos guerreiros. Né? O feudalismo. Depois das nobres conquistas atenienses, em matéria de política administrativa, depois das grandes jornadas do direito romano à face do mundo, custa-se entender o porquê do feudalismo, que se estendeu pela Europa desde o século VIII até o século XII, desde 700 até 1300, figurando-se ao estudioso da história como um retrocesso de toda a civilização. Espera aí, nós tivemos subores de Atenas, né? Tivemos o Império Romano, trabalhava direito, que trabalhava de deveres, enfim. E agora vamos todos para o campo, sermos súditos de um senhor feudal, muitas vezes sem a menor condição moral e ética, onde eu tinha que dar 80%, 90% da minha produção para ele. Que coisa estranha que é isso, né? Os historiadores devem pensar por quê. Toda a unidade política desaparece nesses tempos de luzidas lembranças para a humanidade. A propriedade individual jamais alcançou tamanha importância e nunca a servidão moral ganhou tão forte impulso. Com semelhante regime, as lutas fratricidas tiveram campo largo no território europeu, disputando-se uma hegemonia que jamais chegava na equação dos movimentos bélicos. O povo ficou desorientado, minha gente. Ficou desorientado, porque era isso que eles queriam. Eles preferiram a desorientação do que a orientação que Jesus trazia para todos. Eles preferiram isso. Vamos destruir o império, não vamos aceitar isso aqui. E o povo fica desnorteado. E aí, então, chega o feudalismo. Põe esse povo desnorteado lá no campo. Vamos trabalhar. Ah, mas eu estou sendo... Não importa. Vamos aprender. Vamos aprender com a natureza. Vamos aprender as lições da humildade. Vamos. Então, assim, geraram, né, aqueles feudos, né, aquelas coisas que nós entendemos que foram difíceis, mas que eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá? Se você pegar o folclore dessa época, você fica encantado. É lindo, né? Somente as poucas qualidades cristãs, poucas qualidades das igrejas cristãs. Então, tem qualidade, minha gente. Muito embora os desvios da igreja, mas ela teve qualidades. E teve mesmo. Foi a grande mecenas. Né? Somente as poucas qualidades cristãs da Igreja Católica conseguiram atenuar o caráter nefasto dessa situação, instituindo-se as chamadas tréguas de Deus. Pois a igreja propunha, vamos fazer uma trégua aí. A briga, a guerra é muito grande, trégua de Deus. Então, os guerreiros iam para o repouso em determinados dias da semana, com o objetivo de comemorar as passagens da vida de Jesus Cristo e defendendo-se a paz com a periódica cessação das hostilidades. Então, ela fazia isso, ela propunha a trégua de Deus. Então, alguns dias da semana não podiam ter guerras. E assim foram, né? Assim viemos, rolando na Idade Média. Esse regime, todavia, é facilmente explicável, razões do feudalismo. A missão de Carlos Magno houvera sido organizada pelo plano invisível como uma das mais vastas tentativas de reorganização do Império do Ocidente. Reorganizar, tentar fazer de novo. Mas, observando-se a inutilidade do tentame, em virtude do endurecimento da maioria dos corações, que foram os mesmos que destruíram o Império Romano, né? As autoridades espirituais, sob a égide do Cristo, renovaram os processos educativos do mundo europeu, então, no início da civilização atual, chamando todos os homens para a vida do campo, a fim de aprenderem melhor no trato da terra e no contato com a natureza, o que nós fizemos.
Então, dá a impressão que foi aquela fase de servidão lá do feudalismo, foi, mas em compensação, aqueles espíritos voltaram a ter contato com a natureza. De onde nós viemos, minha gente? Quando nós estávamos no reino animal, onde que a gente se abrigava? Não era na natureza. E a natureza não nos deu de tudo. Quando chegamos ao homem, ficamos aí milhares, milhões de anos ainda em contato direto com a natureza. Aí saímos dessa natureza para essa guerra toda. Agora volta lá, fica lá um pouco, para você lembrar do seu passado histórico, arcaico, para você se harmonizar de novo através da harmonia da natureza. Essa é a razão do feudalismo. Essa é a razão do feudalismo, segundo Emmanuel. Então agora nós já sabemos por quê. Já não é mais aquele negócio de quando nas aulas de histórias, né, a pessoa diz que foi porque foi um regime assim, assado. Não, que era necessário. Era necessário. E muita gente se recuperou ali. Sim. Muita gente. Só o feudalismo podia realizar essa obra. E as suas normas, embora grosseiras, foram aproveitadas na escola penosa das aquisições espirituais, onde a reflexão e a sensibilidade iam surgir para a construção do edifício milenar da civilização do Ocidente. Vamos preparar tudo, vamos trazer esse homem para a sua estrutura de Cristo interno, para a sua mônada divina, vamos fazer essa pessoa voltar a isso. Então, aqueles camponeses, né? Aquelas camponesas, naqueles séculos que se passaram ali, começaram a se arrumar, a se organizar para estabelecer a civilização do Ocidente. Muitos deles depois foram para as universidades da Europa, foram estudar, foram fazer foram criar as grandes ideias de modificação da estrutura social, porque fizeram essa volta à natureza. Gente, a relação homem-natureza é de uma profundidade que nós ainda não sabemos. Mas o que eu posso dizer para vocês é que nós evoluímos pelo diálogo que nós travamos com a natureza. Penso eu que não é só aqui na Terra, é nos planos superiores, em outros planetas, nas galáxias. Porque tudo é a representação de uma natureza. Então, nós evoluímos dialogando com a natureza. Que a natureza cumpre fielmente os desígnios de Deus. Então, com a natureza, nós aprendemos a cumprir os desígnios do Pai. Aí está, né, um feudo, a casa do Senhor, né? E o pessoal aí plantando, né? A grande parcela dessa plantação era para eles, mas a pessoa tinha pelo menos o que comer, onde dormir. Eles tinham um regime de descanso de terra que era sensacional. Eles dividiam a terra em 3, né? Aí 2 plantavam, uma descansava. Depois, aquela que descansou vai ser plantada e uma dessas 2 vai descansar. Então, eles criaram um regime ali agrícola fantástico, de descanso da terra. Muito lindo, lindo, gente. Vou dizer para vocês, a história é maravilhosa. A gente tem que saber, de posse desse conhecimento que esse livro está nos dando, a gente vai entender a história de um outro ângulo. A mensagem do historiador hoje vem, né, do livro A História das Sociedades, que é um grupo de brasileiros, historiadores brasileiros. Vamos lá. A Idade Média é tradicionalmente chamado período entre o século V e o XV da nossa era. Foi um termo criado pelos humanistas do século XVI que lhe atribuíram uma conotação bastante depreciativa. Indicava originalmente uma interrupção quase milenária da cultura humana, uma época obscura e caótica, ignorante e supersticiosa. Contudo, a Idade Média comportou sociedades diferentes, com dinâmicas próprias, plena de criatividades e echadas no Mediterrâneo, que era o local do grande comércio. Então, isso aí, gente, é a palavra de um historiador, aliás, um grupo de historiador, né, aqui do Brasil. Esse livro é muito interessante, História da Sociedade. Tá? Olha o que eles estão falando. Só que eles não sabem o porquê. Por isso que eu te colocou isso aqui. Eles sabem que aconteceu isso. Agora, por quê? Só mesmo com esse livro, O Caminho da Luz, que a gente está sabendo. Muitas lições podemos tirar daquele período. Basta estudá-lo para entender que para avanços seguintes do homem, muitas lições podemos tirar daquele período. Basta estudá-lo para entender
que para os avanços seguintes do homem necessitava repor-se e entender-se, capacitando-se. Agora a palavra de Emmanuel. Essa palavra de Emmanuel é como se ele sentasse conosco agora, depois dessa aula maravilhosa, e batesse um papo com a gente. Essa é a intenção de colocarmos a palavra de Emmanuel. Então, está no livro Emmanuel, no capítulo 11, ele vai dizer o seguinte, ó, felizes daqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade. Compreendendo a necessidade de renúncia e da dedicação, não repararam nas pedras e nos acuros do caminho, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino. Eu digo isso muitas vezes daqueles camponeses da Idade Média, tá, gente? O pessoal do Império do Carlos Magno acendem nos corações a luz da crença e das esperanças. E se, na maioria das vezes, seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas, vácuos feitos de solidão e desamparo. É preciso, às vezes, acontecer isso conosco, minha gente, para que a gente entenda a lição do progresso espiritual. Muitas vezes a solidão é que vai nos tirar de muitas frequências negativas. E o desamparo é que vai fazer com que a gente busque recursos para prosseguir além. Então, Emmanuel fala que felizes são aqueles que, saturados de boa vontade e de fé, trabalham devotadamente para que se espere no mundo a boa nova da imortalidade. Que sejamos, né, dessas pessoas. Palavra do analista, aos que pensam que o mundo está à deriva, sem uma orientação espiritual capaz de conduzir a humanidade a um local seguro. Neste capítulo, vimos o quanto Jesus tem cuidado de todos os habitantes deste planeta. Quando algo começa a mudar o rumo, ele envia seus mensageiros que, acertando ou não, funcionam como um alerta de que é necessário mudar para crescer. Carlos Magno veio para organizar a Europa, desvirtuada em suas principais funções. Muito sofreu e chorou mediante o pouco conhecimento humano, mas fez o que pôde, assim como tantos outros fizeram. E é muito importante para os historiadores, pesquisadores e alunos a informação de que Emmanuel nos traz a respeito do feudalismo, tido como uma mancha em nossa história. Foi ali, naquele regime duro, que muitos espíritos se prepararam para as conquistas vindouras, não só da terra, como para cada um individualmente. A espiritualidade vê de cima, porque conhece muito. Daí que nossos julgamentos nem sempre condizem com a realidade dos fatos. Pensemos nisso quando formos julgar. Não é, minha amiga? Não é, minha amiga? Palavra do trovador. Vamos ver o que ele diz hoje, né? E as eras se consolidam numa sequência feliz de fazer o homem crescer. Crer que é de Deus a caminho da perfeição conduz-nos ao coração das coisas. Os acontecimentos são permeados pelas mãos divinas, que a tudo conduz para o nosso bem. Muitos espíritos superiores vieram até nós trazendo a proposta diferente da verdade espiritual, qual semeadores do bem caminharam com sacrifícios, esqualhando benefícios, cumprindo suas missões. Agora que os vemos na história, é hora de refletir sobre eles e sobre quem os enviou. É preciso fazer justiça, é preciso consolidar em nós o preito da gratidão. Senão caminharemos feito tontos, ingratos, apegados aos nossos dizeres. São ainda simples as coisas que falamos, pois que se referem quase sempre a sobreviver, enquanto que viver plenamente é a lei. Regimes políticos também passam, e passam para melhores, morrendo uns para nascerem outros, que melhor atendam os homens em suas necessidades, precariedades e infantilidades. De passo a passo caminhamos. Um dia chegaremos ao ponto ideal, onde o mal se terá ido. E assim a Terra vai evoluir, né, gente? Com muito trabalho, com muita participação individual dos seus habitantes. Minha, sua, de todos nós. Né?
Aí está o nosso caminho da luz, aquele peregrino desse caminho. Aquele peregrino sou eu, mas também é você. Se coloque nele e vamos em frente. Não sei se fui senhor feudal ou camponês. Sei apenas que hoje entendo o melhor da vida. Experiências passadas não movem o presente, apenas o instruem para prosseguir com acerto. Bendita a reencarnação que me coloca no tempo e no lugar onde necessito estar. Vamos de novo? Não sei se fui senhor feudal ou camponês. Sei apenas que hoje entendo melhor a vida. Experiências passadas não movem o presente, apenas o instruem para prosseguir com acerto. Bendita a reencarnação que me coloca no tempo e no lugar onde necessito estar. E assim, meus amigos, minhas amigas, nós estamos encerrando o estudo de número 18, referente ao capítulo 17 do livro A Caminho da Luz. Sou muito feliz por ter participado com você. Esse capítulo nos ensinou um pouquinho, né, do que foi Francisco de Assis, Carlos Magno, Carlos Martel, o feudalismo, aquelas lutas insanas, a presença de Maomé no mundo. Um capítulo rico, muito rico. Espero que você tenha aproveitado bastante. Agora, é sempre necessário que você estude também um pouco da história, que você leia o livro, né, Caminho da Luz, para que você também se intere de todas essas informações. É preciso a gente saber disso, sabe? Porque isso nos dá um pouco mais de amplitude. Porque está arquivado em nós. Né? Então, às vezes, está lá guardado como uma imagem não resolvida, e estudando, nós vamos resolvendo essas imagens passadas. Às vezes eu fui camponês, você foi camponesa, ou camponês também, e ali você guarda lembranças amargas daquele passado. Agora, tira essas lembranças, não foi necessário. Eu aprendi com aquilo. Porque de todo mal, Deus tira o bem necessário. Agradecemos a espiritualidade por estarmos aqui. Agradeço você por estar conosco e continuemos. Né? Continuemos avante. É isso que o Mestre espera de nós. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Jesus até o nosso próximo encontro.